Bom dia, gente. A gente vai falar sobre síntese de proteína e ação gênica, né? E onde ela ocorre, vamos conhecer como é que isso acontece dentro do nosso organismo, certo? O que é proteína e qual é a importância dela? Gente, proteína é importante constituinte celular. Elas participam de quase todas as reações dentro do nosso organismo e é de fundamental importância para a célula, para a estrutura celular. Cada proteína que é formada dentro do nosso organismo, ela possui uma função específica dentro do nosso corpo, certo? Por exemplo, enzimas são um tipo de proteínas, certo? E para essa fabricação é necessário da informação que está contida dentro da molécula de DNA, certo? Lembrando dos capítulos anteriores, a gente sabe que o DNA é o ácido nucleico constituído dos cromossomos e dos seres vivos, certo? Então, o DNA, ele está presente em seres procarióticos ou eucarióticos, unicelular ou pluricelular. Lembrando que o vírus é uma exceção no meio disso tudo, porque são animais que possuem como material genético DNA ou RNA, nunca os dois juntos, certo? Então, esse DNA, gente, ele foi descoberto em 1953, há muito tempo atrás, né, por James Watson Francis Crick, certo? Que ele idealizou um modelo tridimensional e ele conseguiu entender, observar que essa molécula ela duplicava e além de duplicar, ela replicava. E com isso ele conseguiu entender e explicar que essas células faziam parte do processo de divisão celular, como mitose e meiose. Certo, gente? O DNA é formado por moléculas menores, chamados de nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidos por uma ligação peptídica. Lembrando que o nucleotídeo precisa de uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato para que ele exista, né? É o formato de um nucleotídeo. Para que haja produção de proteína ou síntese é igual à produção, certo, de uma proteína, precisa de um DNA, certo, que vai ser tirado um molde, certo, esse DNA ele vai servir como um molde para que essa informação dentro do DNA necessária para fazer a síntese da proteína desejada, certo? Então, o nosso DNA, ele tem todas as informações de todas as proteínas que precisam ser fabricadas no organismo, certo? Então, a célula está precisando de uma proteína. O DNA, parte do DNA, ele tem o quê? O molde correto, as instruções corretas para a fabricação dessa proteína, certo? Então, a iniciação da síntese de proteína começa com a transcrição do RNA, certo? E onde é que ela ocorre, certo? Essa transcrição do RNA vai acontecer lá no núcleo, certo? Uma enzima RNA polimerase, certo? Uma enzima chamada RNA polimerase reconhece a região do DNA onde ela é necessária, onde tem a informação certa, correta, para a produção de tal proteína, certo? Então, a enzima RNA polimerase, ela vai quebrar, certo? Ela vai reconhecer a região promotora, onde vai dar o começo, e ela vai quebrar as ligações de hidrogênio, certo? As ligações peptídicas da fita de DNA, vai fazer as quebras de hidrogênios na região promotora da célula, da cadeia do DNA, para começar a fazer o quê? O reconhecimento, para começar a fazer o molde, certo? Então, aqui na figurinha a gente vê o que? A RNA polimerase, certo? Abrindo, quebrando as ligações de hidrogênio e abrindo essa fita, certo? Uma parte da fita vai ser, uma parte do DNA, uma fita vai ser codificada, né? Vai ser transcrita e a outra vai ser inativa, certo? Lembrando que a RNA polimerase, ela vai orientar o emparelhamento de bases nitrogenadas na nova fita. Lembrando que o RNA e o DNA, elas possuem quase as mesmas bases nitrogenadas, é certo que
a diferença das bases nitrogenadas do DNA para o do RNA é que no DNA a gente temos a adenina e no RNA essa adenina é trocada pela uracila, certo? Então aqui a gente tem, ó, nesse slide, no próximo nesse slide, então a gente tem as bases nitrogenadas, certo? Adenina corresponde no DNA, corresponde à uracila no RNA, guanina, citosina, timina, certo? E as ligações nitrogenadas, elas ocorrem no DNA, a adenina se liga com a timina, guanina com citosina, e no RNA, a adenina é trocada pela uracila, se ligando, ou seja, a uracila se liga com a timina e a guanina com a citosina, ok? Certo? Então, no processo de transcrição do RNA, tem a região promotora de reconhecimento, e quando essa transcrição ela termina, a gente tem o sinal de término da transcrição do RNA. A molécula de DNA ela se reconstitui, ela se restaura, e há uma liberação do RNA recém-formado, tá bom? Esse RNA ele vai ser liberado. Esse RNA vai ser conhecido como RNA mensageiro. O RNA transcriptase é o RNA tradutor, né, que vai fazer a tradução do DNA para o RNA, e o RNA mensageiro é o que é o copiado, que vai levar o molde para a molécula de ribossomo, que vai fazer a tradução, certo? E desses códons para transformar em uma proteína, ok? Então, a gente pode pautar 3 tipos de RNA diferentes. O RNA ribossômico, que faz síntese de proteína, certo? Que ele está junto com o ribossomo e irá fazer a proteína. A gente tem o RNA mensageiro, que atua junto com o ribossomo na síntese de proteína. Ele vai formando trincas de base nitrogenada, certo? Cada trinca é um códon, certo? E assim a gente consegue formar uma cadeia polipeptídica, porque vários códons formam uma cadeia polipeptídica, e o RNA transportador, que ele é quem irá transportar o aminoácido citosol até o ribossomo para formar as proteínas. Ok, gente? Então, aqui a gente tem uma molécula exemplificativa explicando, certo? A síntese de proteína. Então, gente, a tradução gênica ela vai acontecer dentro do ribossomo, certo? O ribossomo ele possui essas duas subunidades, uma maior e uma menor. O RNA mensageiro ele vai se encaixar no meio, certo? E ele vai ser o quê? Ele vai ser traduzido, o RNA mensageiro ele vai ser traduzido em proteína por diversas moléculas do RNA transportador. O RNA transportador vai trazendo esses aminoácidos que estão presos, que estão soltos no citosol, e vai formando cadeias da proteína, vai complementando. O RNA mensageiro está transcrevendo e o RNA transportador vai trazendo esses aminoácidos do citosol, fazendo um encaixe, certo? Lembrando que o encaixe, ele é uma tradução, certo? Vocês vão ter que perceber as letrinhas para saber quais vão ser encaixadas e qual a molécula, a cadeia polipeptídica de proteína que irá ser transformada, que está sendo criada, certo? Nesse processo, certo? A tradução possui 3 fases, né? A iniciação, que é o ribossomo mais o RNA mensageiro que se une, formando um códon, certo? Lembrando que a iniciação, ela precisa de um códon para iniciar. E normalmente não, obrigatoriamente é o A, o G, certo? Então, quando o ribossomo ele reconhece essa trinca A, U, G, começa a iniciação da produção de proteína. Em seguida, a entrada do RNA transportador. Em seguida, tem a entrada do RNA transportador no ribossomo com anticódon, sempre trazendo o quê? Se o códon, a primeira trinca foi A ou G, ela vai complementando com o anticódon, que é o AG,
e assim por diante, certo? Nos eucariontes, a iniciação começa com o RNA transportador conhecido como MET, ou metil. Segunda parte, né, é alongamento, é o crescimento da cadeia proteica, e nesse processo de aumento da cadeia proteica, a metionina é liberada no citosol, certo? E a fase de terminação, quando a cadeia atinge o polo de liberação, o RNA mensageiro, ele é reconhecido por três tipos de trinca diferentes, o AA, o AG, o GA, certo? O AA, o AC, o GA. São as trincas de terminação. Quando o ribossomo reconhece eles, a trinca automaticamente o RNA mensageiro ele é liberado, a proteína está produzida, o, o MET está, a metionina é liberada, né? E, enfim, vou deixar aqui, gente, para vocês lerem o capítulo 11 e fazer as atividades da página 177 a 178, tá bom? Beijinho, boa quarentena, se cuidem.